Eu tenho utilizado o S24 Ultra como meu celular principal desde o início do ano, mas apesar do hardware dele ser muito bom e talvez o melhor do mercado, não seria uma experiência tão incrível se a gente não tivesse apps incríveis no Android. Vocês me deram um feedback muito positivo no meu último vídeo e sempre perguntando: que app é esse aqui? Você usou esse aplicativo aqui para quê? O que ele faz? Então hoje eu decidi colocar em uma lista todos os aplicativos que eu utilizo no Android para produtividade, trabalho e estudos no meu dia a dia. Sempre que eu vou comprar um dispositivo novo, eu penso se ele vai ser para trabalho, para lazer ou se eu posso usar para as duas coisas. No caso de um smartphone como o S24 Ultra ou o iPhone, a gente acaba utilizando para tudo porque ele está com a gente o dia inteiro. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair na procrastinação e ficar rolando o feed para sempre, ao invés de estar fazendo o que a gente precisa, como trabalhar, estudar, enfim. Então a gente vai começar essa lista por esse assunto. Sem mais delongas, vamos lá. Então para começar essa nossa lista, a gente vai falar de um app chamado Blockit. E o que esse aplicativo faz é simplesmente bloquear o seu celular para que você não saia dessa tela aqui. Então você pode escolher se você quer por 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. Você pode selecionar o tempo. E a parte eficiente dele, como eu disse, é que ele não permite que você saia dessa tela uma vez iniciado. Então, por exemplo, se eu iniciar o timer aqui, ele começou o timer, tá vendo? De 15 minutos, e ele não vai sair dessa tela enquanto não acabar esse tempo. Se você precisar, você pode fazer chamadas de emergência apertando nesse botão aqui, mas para sair dessa tela só usando esse paraquedas aqui. E você tem poucas unidades dele, ou seja, se você precisar realmente usar, você pode utilizar aqui. E aí você vai ter que vir aqui na loja e comprar mais, caso você queira utilizar o app e ficar saindo toda hora. Isso é bom porque é um reforço, né, para você não tentar interromper o aplicativo. E ele servia ao propósito, que é bloquear o seu celular para você não ter distrações enquanto trabalha ou estuda. Nosso próximo aplicativo é o Remit. Esse aqui é um aplicativo de cronômetros, onde você pode setar vários timers para várias coisas. E ele é especialmente útil quando você quer melhorar ou monitorar o tempo de alguma coisa. Por exemplo, eu estou fazendo simulados para um estudo específico, então eu quero melhorar esse tempo. Então eu posso vir aqui, começar o meu timer, começar a estudar, e ele vai sempre monitorar para mim e gerar um histórico de todos os dias que eu utilizei esse timer. Então eu posso ver se o meu tempo está melhorando, se o meu tempo está piorando e tomar as atitudes que eu achar necessárias. Você pode criar quantos timers você quiser e você pode minimizar para deixar ele aqui naquele modo de flutuação. Então ele fica no cantinho aqui enquanto você está fazendo a sua atividade. Eu tenho usado bastante esse app para estudar e me ajuda bastante. Quando eu comecei a utilizar o S24, vocês me perguntavam, mas como que você faz a integração entre o iPad, o MacBook? Porque o Galaxy S24 ele não conversa com os dispositivos da Apple, certo? Certo, ele não conversa. Então, para enviar arquivos com AirDrop, por exemplo, eu utilizo uma solução alternativa, que é o Local Send. E é muito fácil, você simplesmente vai abrir os dois dispositivos nesse aplicativo, e aí você vai ver aqui no Galaxy S24 que ele detectou um dispositivo próximo e chamou ele de batata especial. Esse é o meu iPad. Então, o que eu tenho que fazer é selecionar aqui em mídia ou arquivo o que eu quero enviar, por exemplo, essa foto, confirmar. E aí aqui, por exemplo, ele me deu um alerta dizendo que um outro dispositivo quer me enviar um arquivo. É só eu aceitar e pronto, completo. Ele está lá na minha galeria para eu utilizar como eu quiser. E vice-versa, né? Tanto do iPad para o Galaxy. Se eu quiser usar num PC Windows, por exemplo, eu posso abrir no navegador, no MacBook, enfim, qualquer dispositivo que eu quiser. Depois, a gente tem um aplicativo chamado Tuli, que é uma caixa de ferramentas. Aqui ele tem ferramentas para texto, imagens, cálculos, conversor de unidades, cores, enfim, várias coisas. E para exemplificar, na ferramenta de imagens, a gente tem uma ferramenta de redimensionar imagens ou cropar imagem. Você pode cortar a imagem do jeito que você quiser ou deixar ela redonda. Já viu quando você, por exemplo, aqui, você pode fazer um círculo para poder editar a sua imagem, ela vai ficar cortada como imagem, ele salva na sua galeria. Enfim, tem várias ferramentas. Para texto você pode testar fontes, pode remover palavras duplicadas, pode adicionar sufixo, prefixo, números e linhas, inverter o texto. Você pode contar palavras. Então, por exemplo, se você quiser pegar um texto da internet, colar aqui, ele vai contar quantas palavras, quantos caracteres, quantas linhas, enfim.
Tem uma infinidade de ferramentas aqui, se você procurar e experimentar, você vai gostar e vai achar alguma ferramenta que se encaixe no seu dia a dia, com certeza. Esse aplicativo também é gratuito. Eu também utilizo alguns editores de foto, como o Hypik. O Hypik é um aplicativo totalmente gratuito e muito interessante, porque além de edição de fotos, ele faz também colagens, projetos. E aí você pode, por exemplo, importar uma foto aqui qualquer, vou pegar essa aqui que foi a capa de um vídeo. E aí você pode colocar em filtros, botar vários tipos de filtros, é tudo gratuito. Você pode ajustar várias coisas da foto, como recortar, fazer um pincel seletivo, aprimoramento automático, brilho, enfim, você tem várias opções, né? Aquelas opções mais comuns de editores de fotos, mas é tudo gratuito, você não precisa ficar pagando nem assistindo comerciais para isso. Tem anúncios aqui, mas são aqueles anúncios padrões de canto de página. Então esse aplicativo é bem completinho, dá para fazer muita coisa nele, ó. Tem os filtros também, você pode colocar efeitos, tem vários efeitos, tá vendo? Vários efeitos. Filtros de IA, adesivos, você pode trocar o fundo da imagem, por exemplo, colocar texto, enfim, ele é um editor bem completo. Ó, você pode limpar, pode trabalhar em camadas, pode fazer recorte, pode trabalhar utilizando um pincel para fazer desenhos, anotações, enfim, do jeito que você quiser. Você tem a opção remodelar também, que ele parece muito Liquify do Photoshop. Caso você já tenha utilizado, você vai entender. Enfim, é um aplicativo, como eu disse, muito completo e é 100% gratuito, então não tem por que você não utilizar, não experimentar. Ainda na vibe dos gratuitos, a gente tem o Snapseed, que é um editor de fotos. A diferença é que ele não tem tantas ferramentas, tem muitas, tá vendo? Mas não tem tantas quanto o Hypik. E eu só utilizo ele hoje porque ele tem alguns filtros vintage que eu gosto muito e não tem no Hypik, né? Esses aqui especificamente, tem outros. Então eu acabo mantendo esse aplicativo e ele também é bem útil na minha edição de fotos. E já no editor pago eu utilizo o Lightroom. Eu gosto de utilizar o Lightroom principalmente quando eu estou com o AS Pen, porque ele me permite fazer ajustes finos e muito precisos com a caneta. Então se eu quiser pintar em um detalhe bem pequeno aqui da foto, ou quiser fazer algum ajuste muito preciso, eu posso pegar a S Pen, vir aqui, pintar o que eu quero e o ajuste vai ficar muito preciso. Então é só por isso que eu utilizo esse aplicativo no celular. Agora, quando eu estou no computador, no MacBook ou até mesmo no tablet, eu já prefiro utilizar o Lightroom porque eu tenho muito mais opções do que aqui no celular e ele é bem mais completo, faz um trabalho bem mais profissional. Depois a gente tem um aplicativo chamado Notas do Keep. Ele é um aplicativo de anotações e gerenciamento, mas eu utilizo ele principalmente por conta do widget. Aqui nesse widget a gente tem uma opção de fazer notas por voz. Então, por exemplo, toda vez que eu clicar nesse microfonezinho aqui, ele vai começar a anotar tudo que eu estou escrevendo. Isso, quando eu tenho um iPhone ou iPad, eu utilizo um aplicativo chamado Drafts, que faz a mesma coisa, vocês já devem ter visto. Então, por exemplo, eu vou parar aqui. Ele parou, processou, e eu vou escrever aqui, ideia de vídeo. Então, por exemplo, eu estou na academia ou eu estou dirigindo, estou no meio da rua, não posso parar para anotar uma coisa que eu pensei, uma ideia que me veio para um vídeo ou uma coisa que eu lembrei que eu tenho que fazer. Então eu faço essa anotação de voz rapidamente, ela fica aqui, depois eu volto no aplicativo e processo ou faço o que eu tiver que fazer. Esse é o único objetivo para mim desse aplicativo no momento. Depois a gente tem o UPDF. O UPDF eu já falei muito aqui no canal, é o meu aplicativo favorito de edição de PDFs. Eu posso editar PDFs, por exemplo, eu venho aqui, ó, vou abrir um PDF, esse PDF é bem grande, bem complexo, e eu tenho várias ferramentas, como ferramentas de caneta, eu posso alterar cada texto desse aqui. Se eu tiver com a S Pen, por exemplo, eu posso fazer alguns traços mais finos, mais precisos no meu PDF, fazer marcações, fazer anotações. Posso editar texto, sublinhar texto da forma que eu quiser. Se eu quiser, eu também posso, por exemplo, vir aqui, selecionar o texto e entrar no modo de inteligência artificial. Aqui eu posso pedir para ele traduzir o texto para um outro idioma, posso pedir para ele resumir e me explicar utilizando inteligência artificial, enfim, é bem completo. Se eu quiser, eu também posso vir aqui no menu de imagens, selecionar essa imagem, eu posso excluir e adicionar uma que eu quiser, ó, por exemplo, importar a partir da câmera. Então eu venho aqui, tiro uma foto, ok, e aí eu posso colocar
ela no meu documento do jeito que eu quiser. Esse aplicativo é gratuito, lógico, existe a versão premium dele com mais funções, mas essa versão que você está vendo aqui é gratuita e faz tudo isso, então recomendo bastante. Depois a gente tem um aplicativo chamado Day One, que é um aplicativo de diários. E aí você pode ver aqui, por exemplo, que eu tenho várias anotações dos meus dias e eu tenho utilizado ele principalmente para esvaziar a mente e recordar de momentos sem ter que colocar coisas em redes sociais. Esse diário é privado, ele é criptografado, ou seja, ninguém vai ter acesso às suas informações e você pode, por exemplo, colocar fotos, arquivos, áudios e momentos especiais da sua vida que você quer relembrar. Muita gente também utiliza esse app como uma forma de terapia, né? Você coloca aqui todo dia os seus pensamentos, agradece pelo que foi bom, vê o que você pode melhorar. Ele também tem uma função muito interessante que é de lembrar momentos. Por exemplo, um dia desses eu recebi a notificação de um momento que eu coloquei aqui de quando eu atingi meus primeiros 1000 inscritos no YouTube. E foi muito legal relembrar isso e ver onde a gente está hoje. Toda essa caminhada para mim foi muito importante e muito difícil. Depois a gente tem o meu aplicativo favorito da vida, que é o Notion. O Notion é um aplicativo de gerenciamento de conhecimento. O que é isso? Ele é um caderno extremamente elaborado, digamos assim. Aqui você pode trabalhar com páginas, banco de dados, anotações. E se você tem um iPad agora também, você pode usar a sua Apple Pencil. Aqui com a S Pen, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não está com atualização, mas eu já sei que está chegando. Mas nos dispositivos Apple já está funcionando. Então, o que esse aplicativo faz? Basicamente, como você pode ver aqui, eu organizo a minha vida inteira dentro desse app. Gerenciador de tarefas, despesas, imposto de renda, cursos, vendas, metas de 2024, tem a minha parte da faculdade, criação de conteúdo, conhecimento. E aí vou usar um exemplo que vocês gostam sempre quando eu falo, que é as minhas anotações sobre livros. Então, cliquei errado, desculpa, as minhas anotações sobre livros. Então, eu tenho uma página aqui dentro do Notion que eu coloco todos os livros que eu já li na vida, tá vendo? Então, por exemplo, eu li aqui o livro Trabalhe 4 horas por semana. Tem o autor, a categoria dele, quando que eu terminei de ler e um ranking aqui que eu vou colocando a minha nota, enfim, e eu posso sugerir para os meus amigos depois. E aí quando eu abro aqui a página do livro, eu tenho um template do Ali Abdaal, inclusive eu posso disponibilizar ele aqui na descrição para vocês, que me faz um resumo do livro. Então quando eu estou lendo, eu vou preenchendo isso aqui. E sempre que eu quiser revisitar o livro, eu não preciso ler de novo. Então eu tenho aqui as minhas anotações. Se o livro for muito bom, eu faço resumo capítulo a capítulo, ou se eu sei que eu vou precisar desse livro mais tarde, eu faço resumo capítulo a capítulo. Então eu não preciso ler de novo quando eu quiser procurar os principais pontos desse livro. Aí você vai falar, mas por que você não faz isso e pega da internet as principais ideias? Porque é com as minhas próprias palavras que eu escrevi isso daqui. É o que eu li, o que eu achei interessante para mim. E ninguém, além de mim, vai poder fazer isso. Então, essa é uma parte que eu gosto muito no Notion, de gerenciar os meus livros. Mas eu também gerencio toda a minha criação de conteúdo do YouTube. Por exemplo, aqui eu tenho os meus vídeos, tá vendo? Cada um dos vídeos. E dentro deles, por exemplo, eu tenho aqui ideias de título, ideias de capa, script do vídeo, shortlist, agenda de filmagem se for necessário. Posso vir aqui, por exemplo, o script do último vídeo que eu fiz, está todo aqui certinho. Enfim, eu vou deixar um vídeo completo explicando como que o Notion funciona, caso você tenha interesse, linkado aqui. E também vou deixar a minha aula completa para iniciantes, tudo gratuito, aqui no YouTube, caso você queira aprender também. É um aplicativo muito fácil de usar, você já deve ter ouvido falar porque ele está se tornando muito popular e é o meu aplicativo favorito da vida. Você deve ter visto aqui no meu Notion que eu tenho um gerenciador de tarefas, mas eu não utilizo tanto esse gerenciador de tarefas quanto eu utilizo o Todoist, que é o nosso próximo aplicativo. O Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas e ele faz basicamente só isso, mas ele tem uma linguagem muito simples e me permite agendar minhas tarefas e ver as minhas tarefas muito rapidamente. E para deixar isso mais rápido, mais fácil e mais intuitivo de usar, eu deixei 2 widgets aqui na minha tela principal. Primeiro, para adicionar tarefas. Toda vez que eu clicar aqui, eu posso, por exemplo, levar o cachorro no vet amanhã, 10 horas. E eu vou colocar aqui o OK e ele vai cadastrar para mim a tarefa automaticamente. Tá vendo? Amanhã é dia 2 de julho e tá aqui, ó, levar cachorro no veterinário.
Então eu também tenho esse segundo widget aqui que mostra todas as tarefas que estão lá no aplicativo. E eu posso colocar aqui em breve, hoje ou pelos projetos. Lá você também pode colocar tarefas dentro de pastas e organizar melhor. Se eu quiser clicar aqui em hoje, eu vou ver só o que tem hoje e o que está atrasado que eu não tiquei aqui. Então, por exemplo, deixei aqui de propósito algumas tarefas sem marcar que eu fiz. Então tudo que está atrasado está em vermelhinho aqui, tá vendo? 14 de maio, 15 de maio. E a partir do momento que eu apertar aqui, ele vai ficar riscado e vai sumir da minha lista. Tá vendo aqui que está atrasado? Então eu vou voltar lá pro em breve, porque eu sei que eu não tenho mais tarefas hoje. Então aqui a gente tem as tarefas de amanhã e dos outros dias. Esse é um dos aplicativos que eu mais utilizo na minha vida e ele é gratuito também, então vale muito a pena você conhecer. Depois a gente tem o Copilot, que é o aplicativo de inteligência artificial da Microsoft. Aqui a gente pode fazer várias coisas e ele tem vários modos. Tem o Copilot, que usa o ChatGPT para a gente conversar. Tem o Designer, que cria imagens para você se você quiser. Aqui tem um planejador de férias, um assistente de cozinha, um personal trainer, assim, um assistente, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar no Designer aqui e falar... crie um cachorro com o chapéu de Papai Noel. E aí ele criou pra mim, tá vendo? Então eu utilizo isso aqui de vez em quando eu preciso criar alguma coisa nesse tipo. O ChatGPT é gratuito. O Designer eu acredito que não seja 100% gratuito, ou seja, você vai ter um limite de quantas vezes você pode utilizar. O Vacation Planner e os outros eu confesso que eu utilizei 1 ou 2 vezes só para testar e não faz parte da minha rotina, então não vou entrar neles muito aqui. Mas esse Copilot é muito, muito útil, então eu recomendo que você baixe também. Depois a gente tem o Kindle. O Kindle não é segredo para ninguém, né? É um aplicativo onde você pode ler livros digitais. Mas o que faz esse aplicativo tão especial? Quando eu não estou com o meu Kindle, o aparelho em si, eu gosto muito de ler no S24 e eu posso fazer, por exemplo, várias marcações nos meus livros e comentários, enfim. Se eu quiser, por exemplo, marcar esse trecho aqui, vou aqui e marco de amarelo e ele vai ficar lá para sempre. Mas aí você vai me perguntar, mas do que adianta eu fazer uma marcação dentro de um arquivo digital se eu não consigo ver isso tão rapidamente, se isso vai ficar perdido aqui? E aí que entra o nosso app de auxílio, digamos assim, que é o Readwise. O Readwise é um aplicativo que ele coleta conhecimento conforme você vai marcando coisas em livros, artigos, revistas, sites, vídeos, e até no Twitter, por exemplo. Twitter não, né? Agora é o X. E ele joga para um único lugar. E aí, no caso aqui, é o nosso Notion. Lembra que eu disse que o Notion é o meu segundo cérebro, minha base de conhecimento? Então aqui, por exemplo, eu tenho o Readwise dentro do meu Notion, tudo isso automático, e ele vai E os livros que eu vou lendo e marcando no Kindle, ele vai jogando para cá na minha base de dados do Readwise. Então se eu abrir, por exemplo, aqui, o Almanac do Naval Ravikant, que é um livro que eu gostei muito, todas as minhas marcações, elas estão aqui facilmente, e se eu clicar aqui, por exemplo, numa localização, ele vai abrir o livro direto na página onde eu marquei. Então eu posso voltar lá, ler o trecho, ler o capítulo, enfim. Também é muito útil para você criar conteúdo em cima de um livro, ou se você quiser revisitar só as partes mais importantes de algum livro. Ainda no Readwise a gente tem a opção do Readwise Reader, que também está na mesma assinatura, não precisa pagar nada além disso. E o que ele faz? Você provavelmente já passou na internet por algum vídeo que você queria ver e não podia assistir no momento, algum artigo que você queria ler e também não tinha tempo para ver. Esse aplicativo, ele coleta tudo isso e salva para você ler depois. E aí tá vendo? Eu salvei uma fila de coisas aqui, e aí tem arquivos PDFs, tem sites, vai ter vídeo também aqui embaixo, posts no Twitter, tudo que eu não podia ler na hora, eu vou lá e salvo aqui. E é muito simples. É só eu, por exemplo, entrar aqui no site qualquer, abrir o G1, vou clicar aqui na primeira notícia só para ilustrar, vou clicar aqui em compartilhar, vou procurar o Reader e vai estar salvo lá. Depois ele vai para minha lista e está aqui. E um detalhe muito interessante é que se eu fizer marcações aqui, assim como no Readwise, ele vai lá para o meu Notion também. Mas se você não tiver a fim de pagar pelo Readwise Reader, você pode baixar o Qbox,
que é um aplicativo que faz a mesma coisa do Reader e é totalmente gratuito, funciona da mesma forma. Se eu vier aqui, compartilhar, eu posso compartilhar para o Qbox e ele vai salvar lá para eu ler quando eu tiver tempo. Muito útil também e é totalmente gratuito. Quando eu estou na academia ou me deslocando para algum lugar ou até mesmo no supermercado, eu gosto de otimizar muito o meu tempo e tentar ouvir um podcast ou escutar um audiolivro. Escutar audiolivros era uma coisa meio complicada no Brasil até pouco tempo atrás, porque a gente não tinha muitos aplicativos que faziam isso e os que faziam cobravam um preço astronômico que acabava não valendo a pena. Até que, alguns meses atrás, a Amazon liberou o Audible por 3 meses gratuitos. Depois vai ter uma assinatura bem pequena para quem tem o Amazon Prime. Então, eu tenho utilizado ele desde então para ouvir audiolivros. Por exemplo, eu estou ouvindo agora os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Estou aqui já com 45 minutos do livro. E esse livro é gratuito aqui dentro do Audible. Lógico que tem vários aqui que são pagos, você vai ter que pagar uma taxa para poder utilizar. Mas dentro da sua assinatura você tem direito a vários e vários livros muito bons, livros modernos, né, atuais, não é só aqueles livros de 1850. Então dá para você aproveitar bastante o aplicativo. E como eu disse, para quem tem a Amazon Prime, eles estão com algumas condições especiais. Dá uma olhada aí caso você queira. Mas é claro, além de audiolivros, eu escuto muitos podcasts também e para isso eu utilizo um aplicativo chamado Sniped. Ele é um player de podcast, gratuito. Mas por que você não usa o Spotify? Eu utilizo o Spotify sim, mas a diferença é que esse aplicativo aqui, ele me permite fazer anotações nos episódios dos podcasts. Como é que isso funciona? Por exemplo, eu estou ouvindo esse aqui agora. Estou ouvindo ele aqui, tem uma página... Estou ouvindo ele aqui, aí tem uma passagem muito interessante que eu gostei. Eu vou clicar aqui em Create Snipe. E aí ele vai salvar e transcrever para mim o último minuto do que foi falado aqui. E não é só isso, ele vai pegar essa informação aqui e vai jogar lá no meu Notion. Lembra mais uma vez que eu disse, o Notion é uma base, um banco de conhecimento, é o meu segundo cérebro. Então aqui tem todos os episódios que eu ouvi e se eu vier aqui, tem aqui a marcação que eu fiz e se eu clicar aqui ele vai abrir lá no aplicativo direto aonde eu fiz a marcação no episódio. Muito útil também pelo mesmo motivo de você fazer marcações em livros. Caso você queira ouvir um podcast novamente sem ter que ouvi-lo todo, você pode vir aqui e pegar nos pontos que você já fez o trabalho de marcar como o mais importante. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou ou quiser deixar algum comentário aqui embaixo, eu tento responder todo mundo. Também pode me deixar mensagem lá no Instagram, estou sempre olhando as solicitações. Tento responder o máximo de pessoas que eu posso também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.